Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Oficina da Vida. Esse podcast foi criado como um espaço para a gente refletir sobre temas da vida e sobre as habilidades de vida. A gente é o Projeto Cuidar, que faz parte da Universidade Federal de São Paulo, e a gente criou uma história em quadrinhos com as 10 habilidades de vida que são fundamentais para jovens e seus familiares. Essa história em quadrinhos, né, ela foi criada em parceria com o Ministério da Saúde e com o CNPq. E, bom, para o nosso episódio de hoje, o nosso podcast, a gente vai falar sobre o autocuidado. E para isso, eu tenho 3 convidadas maravilhosas. Como parceira e extensionista do projeto do Cuidar, a gente tem Ana Júlia. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana Júlia, acredito que vocês já me conheçam. Se não, eu sou estudante de tecnólogo em radiologia na Universidade Federal de São Paulo e eu sou extensionista junto com meu colega Vitor no projeto Cuidar. Participando também do projeto Cuidar, a gente tem Beatriz Anderson. Olá, pessoal. Eu sou estudante de fonoaudiologia da Universidade Federal de São Paulo. É um prazer estar aqui. Legal, prazer é nosso. E como convidada especial do episódio de hoje, a gente tem a nossa coordenadora do projeto Cuidar, Mariana Cabral Schweitzer. Olá pessoal, é muito bom estar aqui falando desse tema e junto com os nossos alunos, né? Eu sou a professora Mariana Cabral Schweitzer, eu sou professora do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e coordenadora do Projeto Cuidar e também do Núcleo de Evidências CARE, que a gente busca muito, né, identificar evidências nas práticas integrativas e complementares e a promoção da saúde. Bacana, muito obrigado pela presença. Bom, o que é o autocuidado para vocês? Para mim, o autocuidado... Eu sei que o autocuidado não se resume a skincare, mas é também aquele tempo que a gente deixa para fazer o skincare, para relaxar, não somente o skincare, tá, pessoal? Vale lembrar isso. É sobre o tempo e o espaço que a gente se conecta com nós mesmos para nos cuidar, nos abraçar, nos sentir. Eu acredito que seja isso que eu entendo de autocuidado. E você, Beatriz, como você pratica o autocuidado no seu dia a dia? Então, eu basicamente faço coisas assim que beneficiam, né, a longo prazo, né, minha saúde, então me alimentar bem, praticar exercícios físicos, ou até mesmo fazer coisas que por prazer mesmo. Então, passear com meu cachorro é uma coisa que eu sempre arranjo um tempo pra fazer, é uma coisa que me traz uma paz interior, assim. E ficar menos tempo no celular, né? Porque eu sei que é algo que vai me prejudicar. Então, basicamente essas coisas. Redução de telas é um tema fundamental, assim, para nossa sociedade de hoje. E antes de você comentar sobre as ferramentas que a gente pode utilizar no nosso autocuidado, como você pratica o autocuidado no seu dia a dia? Vixe, agora tá querendo, né, contar a história aqui. É muito boa essa pergunta. O autocuidado, para mim, ele envolve, igual a Bia falou, né, a alimentação. Então, eu cuido da minha alimentação. E eu trabalho muito no computador, então eu faço muita pesquisa e eu percebo que se eu não faço uma atividade física para equilibrar o quanto que eu usei minha mente, o quanto que eu tô usando meu corpo, eu não fico bem. Então, uma atividade física, eu alterno, né, às vezes um aeróbico e aí depois um pouco de força. Então, a atividade física, para mim, é muito importante. E eu gosto muito, eu nasci em Florianópolis, né? Então eu gosto muito da praia. A praia parece que ela me dá uma energia diferente. Então sempre que eu posso, eu vou pra praia, eu caminho na areia, eu tomo um banho de mar. Isso pra mim faz muito bem. Quando eu fico muito tempo sem ir assim pra um lugar de natureza, eu percebo que eu tô precisando equilibrar. Então eu tento também sempre buscar aí um espaço de natureza. Pode ser um parque, uma caminhada, ver umas árvores, uma flor. Isso me dá bastante, né, prazer e alegria, assim. Aqui em São Paulo é meio difícil achar esses lugares, né? Que lugares, assim, você recomenda pro pessoal praticar o autocuidado, assim? É muito bom. Eu gosto muito de ir no Parque Ibirapuera, por exemplo, né? Que tem bastante planta, né? Bastante natureza mesmo. Tem uma pesquisa que ela mostra que se você tá se sentindo meio para baixo, você pode olhar para cima. E isso já muda, assim, a tua perspectiva das coisas. E aí, especialmente se tem árvores, né? Lá no campus da Unifesp, por exemplo, o campus da Unifesp, né? No campus São Paulo, ele tem árvores, né? Então, às vezes, em vez de você ficar num lugar que não tem nenhuma árvore, a gente tem uma horta que os alunos podem participar, os estudantes podem, né, ir lá, cultivar, pegar uma plantinha, levar para casa. Então, isso é bem legal. Eu acho que ajuda bastante. E também, quando a gente pensa na cidade de São Paulo, uma caminhada que seja na natureza, que seja com algumas árvores, seja um parque perto da sua casa, já também vai fazer diferença.
Total. E perto da Unicamp, assim, da Unifesp, tem as árvores, né? As amoreiras lá, e é bem bonito. Então a gente consegue se sentir presente, próximo à natureza, dentro do centro de São Paulo. É bem legal. E como as ferramentas do autocuidado que estão presentes na História em Quadrinhos? Você pode explicar um pouquinho pra gente? Claro, aqui na História em Quadrinhos a gente tentou trazer uma experiência que a gente faz de um curso de autocuidado que a gente já oferta há 4 anos na Escola Paulista de Medicina, né, na Unifesp, e a gente tem algumas ferramentas que são, por exemplo, para ajudar a orientar o autocuidado. Então aqui a gente descreve o autocuidado enquanto ações, igual a Ana e a Bia falaram. Se a gente não tem uma ação, o autocuidado ele não, né, tá acontecendo. Então pode ser o tempo que eu tiro para uma skincare, pode, né, esse tempo que você se organiza, tomar um banho bem gostoso. Pode ser também a alimentação. Então, estão 7 pilares que ajudam a gente a pensar o autocuidado. E esses 7 pilares, eles envolvem também redução de riscos. Então, por exemplo, se eu vou andar de bicicleta, se eu vou andar de moto, se eu uso algum equipamento de proteção, o uso racional de produtos. Então, assim, o quanto que eu tô usando, sei lá, que eu tenho que tomar um medicamento, tô tomando adequado, né? Isso é importante. E também tem uma forma de entender o autocuidado, que é como que eu tenho a vontade, a minha visão de saúde. Então, por que eu quero ser saudável? Porque eu quero terminar o curso de fono. É importante. Eu tenho que aguentar as aulas, eu tenho que dormir, eu tenho que acordar, eu tenho que manter essa rotina. Ou então, uma alimentação saudável. Porque eu quero manter a minha atividade física dando certo. Então, essa minha cosmovisão de saúde, ela é importante. Assim como os recursos que eu uso, às vezes eu vou, né, vou no médico, vou no psicólogo, vou na fono, vou fazer um exame, né? Isso ajuda. E também como que eu, a partir desses recursos e dessa cosmovisão, eu tenho autoconhecimento, que é um episódio que a gente até já falou aqui, né? Falamos. O autoconhecimento, ele é fundamental para o autocuidado, porque eu preciso me reconhecer nas minhas emoções, nas minhas vontades, nos meus desejos. Então, tem um pouco aqui que a gente fala disso. Tem mais uma ferramenta que eu posso falar daqui a pouquinho. Tá bom. Meninas que participam também do projeto de extensão Cuidar, né? Como que a gente tem levado o autocuidado para as pessoas externas à universidade? Bom, a gente tem levado o autocuidado. Primeiro, a gente aborda a questão do autoconhecimento, né? Como o jovem se conhece, cuida de si. A partir disso, nós vamos destrinchando assuntos referente a como ele cuida de si, a sua alimentação, o seu tempo de tela. O jovem, no tempo atual, tem muita questão da ansiedade, como ele lida com a ansiedade. Nós vamos dando exemplos práticos, exemplos do dia a dia, nossos próprios exemplos. E a partir disso, nós vamos desenvolvendo com o jovem o autocuidado que ele pratica consigo mesmo. Talvez eles não saibam a nomenclatura, mas eles sabem que o que eles fazem para si é algo que os beneficiam, ou até mesmo que não se beneficiam, eles precisam saber, e saber que aquilo talvez não seja um autocuidado relevante para si, e a partir disso eles vão mudando suas opiniões, vão... como eu posso explicar? Refletindo sobre, exatamente. É isso mesmo. E você, Bia, como que você encara isso, assim? Então, uma coisa muito interessante, né? A gente desenvolveu essa ação para os estudantes de uma escola aqui em São Paulo. E foi muito interessante, né? Porque a gente repassou toda a história, toda a HQ com eles. E a gente pôde ver que eles... assim, eles se aprofundaram muito na história em quadrinhos, né? Eles se interessaram bastante. E ao final da História em Quadrinhos tem o Canvas, né? De autocuidado, que é uma ferramenta que a gente usa para esclarecer melhor as ideias que estão na nossa cabeça, né? E foi muito legal porque lá na sala tem uma lousa enorme e a gente utilizou essa lousa, né, para fazer esse canvas enorme também e um canvas coletivo, porque normalmente a gente entrega o canvas individualmente e cada um faz o seu. Mas nessa vez em especial a gente fez dessa forma e foi muito legal, assim, sabe? Porque eles puderam, né, perceber, assim, que tem muitas questões que às vezes bloqueiam o que eles pretendem fazer, né? E colocando assim, escrevendo no papel, isso dá maior clareza para chegar até o objetivo onde eles querem alcançar. Então, foi muito legal isso, sabe? Essa ação, assim, foi muito interessante. E muito enriquecedora, assim.
levar eles. Você sabe o que eu pra achei mais legal? Que muitos dos temas que a gente foi colocando, assim, dentro do Canvas coletivo, era uma coisa que não era específico do indivíduo. Eram várias pessoas que estavam dentro daquele grupo que sentiam as mesmas coisas, tinham as mesmas demandas, faziam as mesmas práticas, né, de autocuidado e do autoconhecimento também. Então foi muito legal esse projeto. E agora, professora Mariana, você quer explicar o que é o Canvas de autocuidado, como que foi pensado para os jovens? Claro, não, agora que a Bia já, né, jogou, ele falou, o que será que é o Canvas de autocuidado, né? Então, quando a gente pensa o autocuidado, normalmente a gente pensa nas ações. E normalmente a gente tem alguma coisa e a gente quer resolver tudo num dia, né? Então, eu quero melhorar a dieta, fazer atividade física, dormir melhor, tudo no mesmo dia. E provavelmente, se você já tentou fazer isso, nada dá certo, né? 2 dias depois você já desiste, já come besteira, já dorme tarde. Então, quando a gente pensa o autocuidado a partir das medicinas tradicionais, medicina tradicional chinesa, medicina ayurveda, a gente vê que o autocuidado ele tem um ciclo, ele tem um movimento e ele nunca acaba. Então, no Canvas de autocuidado, a gente usa um método que é o método FEMA. E o método FEMA ele tem 4 etapas. E aqui na história a gente tem até um Canvas preenchido para o pessoal, se eles quiserem, né, dar uma olhadinha, e espaço para eles preencherem. A primeira etapa é o encontrar aquilo que a pessoa quer desenvolver para si, para o seu autocuidado. E ontem os exemplos que apareceram era boa alimentação, tempo de tela, sono, né? Qualquer pessoa se identifica com isso, né? Você vive hoje aqui em São Paulo, está se identificando com isso. E também, além de identificar o que quer, qual é a doença, ou a necessidade, ou a vontade, também identificar os profissionais de saúde que têm interesse. Terapeutas, né? Profissionais, grupos de ajuda, se às vezes eu tenho uma doença rara, quem que pode me ajudar? E aí a pessoa falou, a fono, a físio, o médico, né, um terapeuta. E também aquilo que não funciona, porque as pessoas também já tentaram muitas coisas. Então, às vezes não funciona, por exemplo, aqui no caso é de uma jovem que ela era do nosso curso e ela tinha dor de garganta. Ela falou, só tomar o remédio e depois eu ter crise de novo, e daí toma o remédio e tem crise de novo, não estava ajudando, ela tinha que pensar. E normalmente a pessoa nunca mais quer ter aquele problema de saúde, nunca mais quer ter dor de garganta, nem ansiedade, né, esse pessoal fala. Sim. A gente também, né? Nossa, nunca mais quer ter problema de alimentação. Então, antes de fazer o movimento, a gente faz o acolhimento. E o acolhimento, ele é um convite a olhar para si com empatia, com compaixão. Entendeu? O que isso está significando na minha vida? Por que eu tô com essa dificuldade aqui com a tela, com a minha alimentação? E ontem uma pessoa falou, né? Será que eu tô buscando um prazer nessa alimentação que eu não tô tendo no meu dia a dia? E eu não tô conseguindo equilibrar? Então, isso pode ser um significado, eu tentar. E as pessoas, elas têm insights, explicações muito boas delas mesmas, né? De como elas se entendem. E aí, qual a oportunidade que isso me traz? Quem sabe eu preciso me organizar melhor se eu tenho ansiedade. Quem sabe eu preciso, né, organizar a minha higiene do sono, desligar a TV, desligar, né, um pouco o celular antes de dormir. E qual que é também a limitação que isso me traz? Puxa, se eu não durmo bem, eu tô acabada no dia seguinte, né? Eu não consigo seguir. Então, essa fase do acolhimento, ela é bem difícil, mas ela também é muito vantajosa, né? Então, ela precisa de acolhimento com empatia, compaixão, perdão. E aí a gente vai para a próxima etapa, que é o movimentar, que daí é criar tarefas, é entrar numa academia, sei lá, começar a cozinhar, comprar comida saudável, ou então criar uma rotina diferente, colocar isso em etapas, então eu vou fazer isso segunda, terça e quarta, como é que eu vou medir isso? Eu tô conseguindo dormir mais horas, né? E recomeçar o ciclo sempre que necessário, porque o autocuidado ele nunca acaba, né? Será que o pessoal, né? Lá no nosso grupo a gente faz muito isso, né? Então eu convido aí, né, o Vitor, todo mundo, se quiser preencher o seu Canvas de autocuidado. Não, é uma ferramenta poderosa. E pra mim o que mais é interessante, assim, é a questão do recomeçar. Que às vezes a gente fala, nossa, eu vou começar segunda-feira a academia, e aí às vezes a gente acaba falhando um ou outro dia da semana e fala, a academia já não é pra mim. E não é assim, né? A gente tem que sempre recomeçando, ou buscando também, às vezes a academia realmente não é pra você, e aí você vai buscando outras atividades, assim. Eu me encontrei muito no vôlei, na natação, gosto bastante. Vocês praticam algum esporte? Bom, eu não pratico esportes. Eu fazia musculação e era bem legal, eu adorava. Nem sei por que eu saí, verdade, né? Bom ponto. Não sei porque eu saí, pretendo voltar porque eu gostava, eu me encontrava naquilo. Eu descarregava minhas energias acumuladas durante o dia naquilo. Então é isso. No momento, eu não faço esportes, eu estou focada no estudo, estou focada na minha saúde, mas
em um curto prazo de tempo eu pretendo voltar assim a fazer musculação, porque eu adorava, era muito bom, era algo desestressante, colocava um fonezinho, ou até mesmo escutando os barulhos da academia eu conseguia me concentrar naquilo que eu estava fazendo, e era uma forma que eu praticava o autocuidado. Bacana. E você, Bia, faz algum esporte? Então, eu gosto de fazer pilates. Pilates. É. Eu faço pilates em casa. Ai, que delícia, né? Tão bom. Nossa, muito E tem legal. muita opção, né? De, por exemplo, eu faço aula de bicicleta, que eu adoro, e também faço musculação. Mas hoje, se a pessoa quiser fazer uma yoga, um pilates, quem sabe um tai chi chuan, se a pessoa tem mais idade e não pode se movimentar, fazer sentado, tem tanto material disponível, né? Tem muito profissional legal que coloca vídeo disponível. Aí é muito bacana também falar sobre as práticas integrativas e complementares que estão no SUS, né? O SUS, ele, aqui no estado de São Paulo, tem bastante das práticas inseridas nas UBSs, né? E a pessoa pode buscar um tai chi, uma meditação. Ah, pode sim. E é muito legal porque aqui no Canvas de Autocuidado a gente convida a experimentar outras práticas. Sim. Então, por exemplo, teve um colega que participou, ele falou assim, nossa, mas eu tenho uma dor na minha lombar, jovem, não muito, né, jovem, e eu nunca experimentei acupuntura, eu nunca acreditei que podia ter resultado. E aí, como a gente no projeto mostra muito as evidências, a gente fala, não, tem evidência que a acupuntura ajuda sim a dor lombar, e lá na escola a gente oferta acupuntura, então ele falou, então quem sabe eu vou experimentar, né? Então eu acho que a opção que no Brasil a gente tem dentro do Sistema Único de Saúde, dentro das unidades básicas de saúde, a oferta dessas práticas, especialmente a auriculoterapia, né, que é você colocar umas sementinhas aqui na orelha, né, como que isso vai funcionar? A gente sabe que aqui tem um nervo vago, tem uma resposta, então, quem sabe eu posso experimentar lá no minha UBS, né, no meu postinho, e aí eu consigo também ter resultados aí diferentes para minha saúde, né, acho que aqui o convite é para isso. O mais legal que o Núcleo de Evidências do CARE, né, da Universidade Federal de São Paulo, ele também pesquisa sobre as práticas integrativas, né? Então, às vezes o pessoal aí de casa deve estar se perguntando, será que isso realmente funciona? E funciona, porque tem evidência, tem um processo científico por trás, então é bem legal. E o Projeto Cuidar, no seu Instagram e em outras redes sociais também está no sentido de promover essas práticas integrativas para a galera conhecer, porque muitas vezes as pessoas nem sabem que existem essas práticas, né? Não sabem o que é uma auriculoterapia, não sabem que uma terapia comunitária integrativa é uma prática integrativa em saúde também. Então, fica o convite, né, para você aí de casa que está nos ouvindo, assistir, seguir a gente nas redes sociais e, enfim, ouvir os outros podcasts que a gente vai trazer mais dicas para vocês. Bom, alguém tem alguma mensagem, um comentário final, assim, sobre o autocuidado que queria que o pessoal de casa ouvisse? Eu gostaria de dar uma palavrinha. Bom, como foi mencionado, né, no podcast anterior, assim como o autoconhecimento, o autocuidado ele não tem um fim, né? Ele é sempre constante, ele é um exercício diário também, né? Porque precisa ter disciplina e tudo mais, tem que ter uma rotina para sempre praticar. E fica o convite pra galera aí de casa, né? Praticar o autocuidado. É isso, gente. Show, obrigado, Bia. Bom, além de seguir a gente nas redes sociais, fica o convite para você aí de casa ler a História em Quadrinhos da Oficina da Vida. Aqui tem vários exercícios que vocês podem fazer, como o calendário do bem-estar, tem a questão ensina rapidamente, né, como que a gente pode fazer as práticas, a meditação. Então, fica o convite para você ler. Queria agradecer as nossas convidadas de hoje por falar sobre um tema tão importante que é o autocuidado. E é isso, a gente se vê no próximo episódio.